Bom, então esse é o curso de Estatística Computacional 1. Ah, a estatística computacional, ela, como o próprio nome está sugerindo, ela é um curso inferencial onde nós usamos métodos computacionais para obter inferências sobre os parâmetros de uma distribuição. Então, esse curso não é um curso voltado para o aprendizado de R, nem para linguagem de programação alguma. Ele é um curso de otimização, tá? Usando métodos numéricos para se obter inferência, tá? Então, nosso objetivo principal no curso é sempre obter inferência para um determinado conjunto de parâmetros ou apenas um parâmetro. E essa estimativa do parâmetro, ela pode ser obtida através de duas abordagens. A primeira delas é aquela que nós já estamos acostumados no curso de inferência, que é pelo método de maximização da função de verossimilhança, tá? Ou maximização da função log verossimilhança. Então, algumas dessas funções elas podem ser maximizadas diretamente, tá? Ou a função de verossimilhança original ou a log, tá? Como função. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Então, a gente pode maximizar essa função de verossimilhança e obter um estimador de máxima verossimilhança para θ. Tá? E para isso nós vamos aprender alguns métodos alguns algoritmos de maximização. Tá? E tem um outro método que nós já vimos, que é o método de maximização por derivadas. Tá? Então, quando θ é igual a um θ chapéu, tá? Nós dizemos que a derivada da função de verossimilhança com relação ao parâmetro, com relação a θ, ela vai ser igual a zero. Tá? Então, faço essa maximização por derivada, é claro que a gente tem que verificar se é ponto de máximo ou de mínimo, mas o método de onde obtemos a estimativa verossimilhança é na primeira derivada. E essa primeira derivada, essa estimativa ela é feita pelo meio de uma equação diferencial, onde eu tenho essa derivada igual a zero. Então, quando eu tenho uma equação diferencial desse tipo, e isso daqui é o valor de θ que maximiza essa função de verossimilhança. Então, para eu encontrar esse θ chapéu, basta eu encontrar a raiz dessa função, tá? Como função de θ. No caso, a função aqui vai ser essa função
de G de teta. É uma função G de teta, sim. Então, o teta resultante dessa equação vai ser o meu estimador de máxima verossimilhança. Logo, o, a, o a obtenção do estimador de máxima verossimilhança ele pode ser colocado como uma equação diferencial. E para isso, quando não existe uma solução é, fechada, né, uma, uma resolução, como é que eu posso dizer? Quando eu não consigo solucionar isso de forma analítica, tá? Então, eu não consigo simplesmente isolar o θ e obter o valor dele na equação, então eu passo para um método de otimização, onde eu vou testando vários valores de θ até que essa condição seja satisfeita, de g de θ igual a zero. E a condição onde θ satisfazer essa condição é o meu estimador de máxima verossimilhança. Tá? Então, daqui, para obter estimativas de máxima verossimilhança, nós vamos usar dois tipos de algoritmo. Um de maximização de funções e outro de obtenção de raízes de funções. Tá? Porque aí a gente consegue obter o EMV por essas duas abordagens. Uma terceira abordagem, que na verdade é o método que é usado em toda a estatística, tá? Que é você obter um estimador, uma estimativa, onde esse valor ele seja igual à, à esperança de uma determinada estatística. Na verdade, tá, é isso aí mesmo. A esperança de uma determinada estatística é um estimador por esse parâmetro. Como é que funciona isso? Digamos que eu queira fazer uma estimativa para o parâmetro de locação da distribuição normal, que é o μ. Então, a melhor estimativa para μ seria a esperança de μ, se μ fosse um, uma variável aleatória, mas no caso frequentista ela não é. Então, eu consigo reescrever esse estimador como sendo a esperança da esperança de x dado μ. E aí, o que, que eu preciso? Eu preciso obter uh, uh, as esperanças sobre os possíveis valores para minha estimativa, e daí eu consigo obter uma melhor aproximação para para o parâmetro, né, que é o nosso estimador. Fazendo isso, desculpa, não é isso aqui, é isso aqui. Agora sim. A melhor estimativa para um parâmetro é a esperança de um determinado estimador, tá? É exatamente isso daqui. Ah, só que é claro que θ não é uma variável aleatória no contexto frequentista, então a gente não consegue obter isso daqui
por meio analítico, né? Então, o que a gente faz é obter uma estatística a partir dos dados, e a esperança dessa estatística ela vai ser aproximadamente o valor do parâmetro, né? Então, uma estimativa. Dentro desse contexto, o que eu tenho aqui? Quando a esperança desse estimador é o verdadeiro valor do parâmetro, então tem um estimador não viciado. Então, o estimador não viciado é aquele que tem o menor EQM. Então, é por isso que nós usamos a esperança de um estimador como sendo a melhor aproximação para um determinado parâmetro, porque ele minimiza o erro quadrático médio, tá? O erro quadrático médio, ele fica em função somente da variância desse estimador, tá? E não do viés. Então, tem essas duas abordagens para a gente seguir no curso. E, assim, o curso, ele é basicamente não, ele é exatamente isso. Então, a gente vai aprender algoritmos de maximização para obter estimativas por meio da maximização da função de verossimilhança. Vamos aprender algoritmos de obtenção de raízes de equações, onde a gente pode solucionar equações diferenciais para obter os estimadores para os parâmetros. E também nós vamos encontrar esperanças de estimadores para ver qual é o que minimiza o EQM e assim obter estimativas para o valor do parâmetro, tá? Então, daqui sai quase todos os métodos que a gente vai ver. Inclusive, a gente pode descrever métodos que muita gente tem medo de fazer, como o algoritmo EM, de esperança e maximização, como sendo um método para obter isso daqui, tá? Ou os que também dão muito medo por aí, que é os algoritmos MCMC, que no caso nós estudamos o Metropolis Hastings, que é a versão frequentista do MCMC, e nós temos a versão bayesiana do MCMC, que é o algoritmo de Gibbs, tá? Eu sei que às vezes nos cursos e nos livros você lê sobre esse conteúdo, não fica claro que o objetivo é esse aqui, tá? Mas o objetivo é exatamente esse aqui. Depois vocês vão ver que, por exemplo, o algoritmo de Gibbs e o algoritmo de Metropolis Hastings, eles são métodos para gerar observações de uma variável aleatória, tá? Gerar esses valores para uma determinada variável aleatória vai fazer com que a gente possa estimar essa esperança, tá? Às vezes essa esperança ela não é fácil de ser obtida, e aí a gente usa um outro método que é para aproximar a esperança, porque toda esperança ela consegue ser reescrita como sendo a integral, vou colocar aqui num conjunto A de D. Então, eu consigo reescrever essa esperança como sendo uma integral, tá? Tanto no caso, essa daqui é uma notação simplificada para que isso funcione tanto para o caso discreto quanto contínuo, tá? Como sendo
A integral no intervalo onde os valores de θ-chapéu assumem valores, tá? No domínio dele, dessa função, θ-chapéu, multiplicando aqui a distribuição dos dados, né? A distribuição da variável aleatória. Pode ser contínua ou discreta, tá? Então, eu posso usar um método que ele aproxima, na verdade, ele é um método para solução de integrais, e esse método de solução de integrais, ele vai resolver isso daqui, vai nos ajudar a obter a nossa estimativa, né, a nossa aproximação para θ. E esse método ele é muito conhecido e nós damos o nome dele para ele de integração de Monte Carlo, tá? Então, ao longo do curso, o que a gente espera é ver os algoritmos, mas também ter essa ideia de onde eu vou usar os algoritmos, tá? Porque muitas vezes a maioria fica preso nesse curso somente aos tipos de algoritmo, mas quando você vai para a prática, né, o que que eu faço com esses algoritmos, fica faltando essa expertise. Então, aqui no curso a gente vai focar mais em saber o que está fazendo do que simplesmente decorar como são os algoritmos, tá? Eu acho, para mim, esse é o caminho ideal a ser seguido. Então, nós vamos começar vendo o que são algoritmos e o que é o conceito de convergência. Um algoritmo ele é simplesmente um conjunto de tarefas que são escritas em uma linguagem de programação, tá? Ou uma pseudolinguagem, como essa que está aí no exemplo, e ele vai executar uma determinada tarefa que nós queremos. Esse é o conceito básico de algoritmo, tá? Não necessariamente algoritmo é algo só para computação. Tudo que nós fazemos que requer a execução de tarefas de forma hierárquica, isso daí é um algoritmo. E os algoritmos, eles precisam ter algumas propriedades, tá? Porque essas propriedades elas vão influenciar muito na, na performance que o algoritmo vai ter no computador. E, essas propriedades dos algoritmos é interessante que a gente saiba quando ele tem ou não alguma coisa, porque isso pode levar a ter problemas em relação ao algoritmo. Por exemplo, algoritmos que têm probabilidade de erro, algoritmos que têm uma sensibilidade à quantidade de dados, tá? E aí, quando eu carrego muitos dados para ele fazer alguma coisa, ele não consegue fazer. Isso Isso acontece muito quando a gente trabalha com questões relacionadas a muitos parâmetros não, muitas variáveis, né? Uma multidimensionalidade. Ou quando a gente está num contexto de Big Data, que a quantidade de dados é tão grande que o algoritmo a ser feito num computador
ou num outro dispositivo, como um servidor, ele passa a não ter, ele passa a não funcionar muito bem, tá? Como, por exemplo, aqui eu peguei a função uniroot, eu usei a função de gama, tá? Que é uma função que é a derivada do log da função gama, tá? E aí eu coloquei um intervalo de aproximadamente 0 até 10 e pedi a raiz dessa função. E no outro eu aumentei o tamanho do intervalo a ser procurado para a gente testar justamente a robustez desse algoritmo. No caso, o algoritmo aqui é a função uniroot, tá? Vou executar aqui para vocês, vocês vão ver que ele executou tranquilamente, tá? Sem nenhum problema. Agora, só para mostrar para vocês aqui, eu vou criar uma sequência de 0 até 10. Pronto, esse daqui é como a função de gama ela se comporta até o número até o número 10 aí, né? Isso aqui é x e isso aqui. Pronto. Agora, por exemplo, eu vou colocar aqui até 10 a oitava. Ainda são ainda são 100 valores, mas olha que o computador ele demorou bem mais para obter esses valores da função de gama, tá? Isso significa que a função aqui de gama, ela é uma função que ela não é tão robusta assim, tá? O, o processamento dela depende dos valores que são colocados aqui. A mesma coisa a gente obtém a gente pode testar na função uniroot. Então, vou colocar aqui um intervalo maior e ver. Nesse caso, ele conseguiu bem rápido obter a raiz da função de gama, tá? Mesmo tendo um intervalo maior. Mas, por exemplo, essa função aqui de gama, ela não é robusta. A função uniroot, ela é robusta, porque independente do tamanho dos dados que eu coloquei aqui, ela teve um desempenho semelhante. Já a função de gama não é robusta, porque quando eu peguei aqui números pequenos, ela tem uma velocidade, mas para valores, até que agora foi rápido, né? Mas é isso, é assim que a gente analisa a robustez de um algoritmo, tá?
Então, robustez é a habilidade do algoritmo em suportar uma ampla variedade de dados ou para solucionar o problema ou determinadas condições dos dados que não permitem o uso do algoritmo. Então, por exemplo, a função de gama ela é uma função ah, definida nos reais positivos. Então, se eu coloco aqui uma entrada de valores negativos, ela me devolve um warning e um erro, tá? Nesse caso, a função, a função unroot, ela é robusta porque ela me dá uma mensagem de erro quando eu entro com valores dos parâmetros que não são os ideais, tá? Ele não vai achar mesmo. A outra propriedade que a gente requer de um algoritmo, e essa daqui é a principal, é a estabilidade, que significa que pequenas perturbações nos dados não implicam em grandes mudanças na solução. Para testar a estabilidade do algoritmo, a gente usa a seguinte função. Ah, eu tenho um f, que é um algoritmo, tá? Uma função. Eu vou adicionar aqui um delta, que é um valor muito pequeno, ao argumento aqui da minha função, e ela não deve mostrar uma diferença muito grande em relação aos resultados. E isso daqui é a estabilidade do algoritmo. Então, por exemplo, eu peguei a função exponencial aqui, eu vou abrir aqui no. Ah, pronto, agora ficou melhor. Ficou maior o texto. Então, eu estou usando aqui a função exponencial de 2, tá? Que é igual ao valor 7,38956. Aqui eu faço a adição de um valor muito pequeno a esse e proporcional a esse 2. Então, estou colocando aqui um 10 elevado a menos 5, tá? É um número bem pequeno. E a gente não teve uma mudança drástica no valor final dessa função. Ela só teve alteração na quarta casa decimal, tá? Então a aproximação ela continuou boa. Para gente que vai trabalhar com estimação de parâmetros, e estabilidade é o principal propriedade que a gente quer, tá? A propriedade de estabilidade de algoritmo, ela é equivalente na estatística como sendo a propriedade de consistência, tá? Que o de consistência é semelhante à consistência, que a nossa função ou estimador, ele produz estimativas não muito distantes do real valor do parâmetro, tá? Ou da solução final do algoritmo, que é o caso aqui. Então, a estabilidade ela é muito semelhante ao conceito que a gente tem lá em estatística de consistência. Aqui eu estou usando a função uniroot, usando a função de gama tradicional no intervalo aqui de
10 a menos 4 até 10. E aqui eu fiz a alteração da função de gama, que é usando o nosso critério de estabilidade. E aqui eu tenho os resultados. Ó. Primeiro a raiz era 1.461603 e aqui é 1.461589. Então não tive muita diferença. Então quer dizer que a, o algoritmo Uniroot tanto e a função de gama eles são algoritmos estáveis, tá? Quanto à maximização da função de gama, colocando no intervalo 0 a 10, obtive aqui o máximo de 9,999944 e modificando a função para verificar a estabilidade dela, obtive o mesmo máximo, tá? Tanto o valor do máximo atingindo, quanto o valor onde essa função é maximizada. Então, a função de gama aqui e a optimizer, elas são algoritmos que têm estabilidade. Tá? Quando a gente for trabalhar com os algoritmos de Monte Carlo, ou os MCMC, que é algoritmo de Monte Carlo via cadeia de Markov, eles têm propriedades que vão garantir essa estabilidade do algoritmo, e isso, num ponto de vista estatístico, ele é muito bom, porque quando o meu algoritmo ele tem a estabilidade para fazer inferências, significa que a probabilidade de eu pegar uma amostra que leve a eu ter um, um resultado não condizente com a realidade, ela é muito pequena. Isso significa que eu estou minimizando o erro do tipo 1. Então, a estabilidade dos algoritmos que nós vamos ver no curso, elas são importantes por conta disso. Elas vão minimizar, né, o erro do tipo 1, elas vão minimizar o vício de obtenção de estimadores, mesmo que nós tenhamos algumas propriedades que gerem dúvidas, por exemplo. O MCMC, principalmente o Gibbs, a gente considera que, em inferência, que as, que as, que as observações elas são independentes, certo? Uma amostra aleatória, ela tem os, as observações ali independentes. Só que os valores gerados dentro do algoritmo de Gibbs ou qualquer algoritmo MCMC, eles têm uma correlação entre si, então eles não são independentes, né? Não são estocasticamente independentes. Mas mesmo assim a gente considera a independência e vai, tá? E é claro que existe muita discussão isso no cenário científico sobre essas condições, né, de estabilidade dos algoritmos, tá? E realmente há métodos lá que a gente consegue ver que esses algoritmos eles vão ter essa estabilidade, que é a mesma propriedade que a gente está buscando aqui. A terceira propriedade é a propriedade de eficiência, tá? E essa está relacionada com os recursos computacionais, como a memória RAM, como o uso do processador, tá? Temperatura, gasto de energia e tudo mais, tá?
Então, eu coloquei aqui, por exemplo, esse algoritmo, que ele vai calculando a exponencial da exponencial de um determinado número, que vai de 1 até 10 à quinta. Eu estou usando aqui a função memory size, que é para ver o quanto o R está acumulando de memória. Eu vou executar essa função aqui para vocês verem como ela funciona. Essa função system_time, você coloca um algoritmo aqui dentro dela, tá? Entre chaves, e ela vai te retornar o tempo que o algoritmo levou para ser executado. Então, memory size aqui ele vai me dizer o valor inicial. Eu vou guardar aqui no objeto M, para a gente ver o quanto foi acumulado no final, que é o memory menos M. Então, vou executar o código aqui. Ele demorou aqui 0,3 segundos, tá? Ou 0,02 segundos. E vamos ver. Ele teve um acúmulo de memória de 20 megabytes, tá? Então, que antes eu estava com 89 megabytes na minha memória RAM, passou a ser 109, tá? Se a gente for olhar aqui, a gente pode analisar aqui. Ó. O RStudio está em 548 megabytes aqui, consumindo da minha memória RAM. Eu vou aumentar aqui um pouco para 6, tá? E ver se muda alguma coisa, se sai desses 550 aí. Olha, ele já foi para 590, então ele já teve um acréscimo maior aqui. Se aumentar para 7, ele já foi para 700, né? Ele já teve um acúmulo de memória aí de 100 megabytes. E também teve o aumento, né, do tempo. Antes estava em 0,03 segundos para 10 à quinta, 10 à sexta ele levou 0,39 segundos, mas para 10 à sétima ele já levou 4,8 segundos. Tá? Então significa que esse algoritmo que eu escrevi aqui, ele tem um consumo ele tem um consumo dos recursos computacionais muito alto. Então ele não é um algoritmo eficiente, tá? Ele é um algoritmo ineficiente. Aqui, por exemplo, eu tenho a função sapply para fazer a mesma coisa que o primeiro algoritmo faz, só que ela é uma função mais eficiente. É a mesma função, tá? Olha aqui, é exponencial da exponencial. Aqui, só para comparar com o outro, que foi 4,8 segundos, eu vou colocar aqui também 10 elevado à sétima, para a gente ver qual o custo computacional disso.
acho que foi pior, hein? Foi muito pior. Ele demorou 20 segundos, quase 20 segundos, e teve um acúmulo de memória aí de tamanho 850 megabytes. Então, esse exemplo aqui, ele tá furado, tá? Mas engraçado que aqui ele funcionou muito. Ah, É que mas aí porque tá a era quinta, 10. né, É, professor? aí tá a quinta, é verdade. É. Aí o que eu fiz para esse algoritmo ficar mais eficiente foi usar a função GC, que ela remove o lixo que fica na memória RAM, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. Eu estou aqui, ó, com 1.7 gigas no R. Eu vou usar a função GC aqui. Ele caiu para 1.300, tá? Ainda não, ainda não limpou bastante, mas já diminuiu alguma coisa, tá? Ah, porque tá aqui essas duas coisas, tá? As duas coisas gigantes. Tem que removê-las, a EGC. Ele aumentou, né? Tá, o R ele tem essa dor de cabeça, tá? Ele não trabalha muito bem com a otimização da memória RAM, não. Isso aí já é um problema antigo. Mas que quando vocês forem fazer o algoritmo de vocês, pensem nessa, pensem nessas propriedades, tá? Para que o algoritmo de vocês seja também eficiente. Então, aqui tem algumas dicas, né? A função RM, ela remove objetos do ambiente do R, e a função GC, ela limpa, né, os objetos que estão alocados na memória RAM. A gente pode substituir as estruturas de looping pela família de funções apply, tá? Que são, ou então usar funções vetorizadas ou operações vetoriais. Tá? Eu vou depois fazer uma aula extra para vocês verem como é a família de funções apply e como é que a gente consegue usar essa família dentro de um contexto de computação paralela, que aí ajuda muito os algoritmos que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Aqui a outra propriedade é a recursiva, tá? Que é uma técnica para aprimorar a eficiência e precisão da computação, que está relacionada à forma como os programas são construídos e os dados armazenados. Tá? Então, por exemplo, eu posso substituir o produto de exponenciais por soma de logaritmos, a exponencial de soma de logaritmos. Tá? Essas duas coisas elas são iguais. Então, fazendo algumas transformações, eu consigo criar uma estabilidade numérica no meu algoritmo, tá? E assim eu garanto aqui a propriedade recursiva. Por exemplo, polinômios também eu consigo decompor um polinômio de grau D em um polinômio de grau D-1, e assim por diante, até ter um polinômio
aqui de grau 1, que são coisas mais, ele é mais simples de se resolver do que um polinômio de grau alto aqui, tá? Então, essa última igualdade aqui é um algoritmo bem mais rápido e consome menos recursos computacionais do que esse primeiro polinômio, tá? Então, basicamente, são essas as quatro principais propriedades de um algoritmo. O que, que a gente ainda tem aqui? A gente ainda tem bastante coisa, mas vou terminar aqui em interação, tá? Itera iteração, ela é chamado como a execução dos passos de um algoritmo, tá? Até o final. E quando ela volta em um ciclo, eu tenho uma nova iteração. Então, as iterações são sucessivas computações, né, ou sucessivos execuções do algoritmo que formam um ciclo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui eu tenho um passo 1, 2, 3 e 4. Então, ele diz aqui, se k é igual a 10, eu paro, senão eu volto ao passo 2. Então, o que ele vai fazer aqui é chegar no passo 2 e voltar. Esse ciclo é chamado de iteração. Tá? Então, o número de iterações do seu algoritmo é o número de vezes que ele faz esse ciclo. Por exemplo, se esse aqui é um algoritmo onde ele começa de zero, tem incremento e k igual a 1 aqui. Então, ele faz o próximo elemento do vetor x ser igual ao anterior, mais 1. Então, o que ele está fazendo aqui é uma soma de 1 em 1 até chegar em 10. Tá? Então, esse algoritmo aqui, ele vai ter, vamos ver quantos passos, quantas iterações tem. Quando ele chegar aqui, ele vai ter o 2, e ele vai chegar aqui, k é igual a 2, então eu volto para o passo 2. Então, agora, ele vai aqui criar o x3, k vai ser igual a 3, k continua. Então, ele vai ter 9 iterações aqui, tá? Ele vai até ele chegar no 10 e parar, tá bom? Uma sequência de valores de x na KS, uma interação inicial da sequência fornecida pelo usuário. Ah, tá. É só a definição de que xk ele é relacionado com uma sequência de valores de uma determinada variável x, tá? Variável que eu falo, variável na linguagem de programação. É só para a gente não confundir a notação com o que a gente já tem na estatística, né? Não é x elevado a alguma coisa e nem é uma estatística de ordem, tá? E o x0 ele é representado como o primeiro valor, ou seja, o valor inicial de uma sequência e que, em geral, esse valor inicial ele é fornecido por nós, tá? Pelo usuário. Ou ele pode ser um número aleatório também, não tem problema, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Revisem esses conceitos das propriedades dos algoritmos. Tentem pegar algoritmos que vocês já tenham feito anteriormente e tentem verificar se eles têm essas quatro propriedades, tá? Ou pelo menos as duas principais, que é de eficiência e estabilidade, tá? Robustez é importante, mas às vezes não dá para fugir dela. A recursiva é a forma como você programa, tá? Então vejam
algoritmo vocês têm que tenham esse tipo de característica e tragam para a gente olhar na próxima aula, na terça-feira, tá bom? Terça-feira, sim, é às 18 horas, né? Então, tragam esses algoritmos para vocês, para a gente olhar aqui, tá bom? Então, essa aula encerra aqui.